Uma pergunta: a igreja primitiva batizava em nome de Jesus ou batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual a sua opinião? Nós temos então uma palavra de esclarecimento a respeito desse assunto e dizemos que, em resposta à pergunta, a igreja primitiva batizava apenas em nome de Jesus? Nossa resposta é não. A igreja primitiva batizava de acordo com Mateus 28, 19. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ordem de Jesus específica antes da sua partida. Entretanto, alguém pergunta: bom, mas se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é que Pedro, em Atos 2:38, quando o povo estava compungido e indagava: que faremos, varões e irmãos? Ele responde: seja batizado em nome de Jesus Cristo. E agora? Batizamos em nome do Pai e do Filho ou do Espírito Santo, ou apenas em nome de Jesus? Ainda para sermos fiéis ao que estamos explicando no livro de Atos 8:16, também diz o texto que Filipe batizava em nome do Senhor Jesus. E para frente, em Atos 10:48, nós lemos que os que estavam na casa de Cornélio foram batizados em nome do Senhor. E mais uma passagem ainda em Atos 19:5, aparece: batizados em nome do Senhor Jesus. Ora, se você for uma pessoa bem atenciosa quando lê a Bíblia Sagrada, você vai notar que Atos 2:38 declara: em nome de Jesus Cristo. Já em Atos 8:16, aponta: em nome do Senhor Jesus. A expressão Senhor Jesus, ela está diferente da expressão de Atos 2:38. Em Atos 2:38, em nome de Jesus Cristo, a palavra Cristo é omitida em Atos 8:16 e acrescentada a palavra Senhor. Logo, não se trata de uma fórmula batismal, como também em Atos 10:48, em nome do Senhor, sem especificar Jesus Cristo. Isso aponta então que a autoridade para ministrar o batismo partiu do Senhor Jesus Cristo. Mas ele especificamente deu a fórmula batismal para se realizar o batismo, aquela que citamos, que está em Mateus 28:19. Assim dizemos, para que fique bem claro, que Atos 2:38 seja batizado em nome de Jesus Cristo, Atos 8:16, batizados em nome do Senhor Jesus, Atos 10:48, batizados em nome do Senhor, não está apontando uma fórmula batismal, mas está indicando a autoridade de quem recomendou que fossem e que batizassem. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Repetindo, autoridade para batizar partiu de Jesus. Batizar como? Dentro da fórmula batismal que o próprio Jesus declarou e que consta de Mateus 28:19.
Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A propósito, nós tomamos conhecimento segundo o qual o batismo, ele é repetido quando alguém batizado, já nas águas, por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem eventualmente cometer um pecado. Então, o ponto de vista é que se ele cometeu um pecado, ele não estava dentro da ordem de Jesus Cristo de viver em santidade. A primeira providência que se toma é realizar um novo batismo para que aquela pessoa seja rebatizada. Por que isto? Porque se entende que a água do batismo apaga pecado. Então, quantas vezes essa pessoa vier a pecar depois de batizada, tantas vezes também ela será de novo batizada. Então surge a pergunta: a água do batismo tira pecado? Ou o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? O escritor do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, declara na parte final do versículo: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós encontramos logo a seguir no livro do Apocalipse ainda, capítulo 7, uma grande multidão que estava lá no céu, todos iguais vestidos, roupas brancas, palmas nas mãos, e estavam ali diante do trono. E um dos anciãos falou a João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E João respondeu: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui está, prezado ouvinte, que nós somos lavados no sangue do Cordeiro. E não através de água de batismo, porque a água do batismo é uma água comum que não lava pecados, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o que diz também o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então nós temos aqui Jesus Cristo, que se ofereceu como pagamento, como propiciação pelos nossos pecados através de sua morte salvífica, redentora, na cruz do Calvário.